Antes de começar com o candidato, quero apresentar aqui os nossos convidados que estão por aqui hoje para falarmos sobre política e fazerem parte desta sabatina. Recebo o presidente do CODERV, Ângelo Landim, que é um dos nossos convidados. Boa tarde, Ângelo, seja bem-vindo. Boa tarde, Rômulo, boa tarde a todos. Um prazer estar aqui, uma satisfação. Muito obrigado. Muito importante sua presença. Quero receber também o Jairo Moreira, comunicador da Rádio Clube FM, que também hoje é o nosso sabatinador aqui no Band Cidade. Boa tarde, Jairo. Boa tarde, Rômulo. Em seu nome, quero cumprimentar toda a equipe da Band Sucesso. Sensacional, dá oportunidade para que a nossa população possa ouvir também os vices, porque amanhã ele pode assumir o cargo de prefeito. E aqui, dar uma boa tarde aqui ao Ângelo Landim, ao Tomás Pagotto e a todos, nossa população que está aqui atenta, nos ouvindo. E os ouvintes da Rádio Clube que também está ligado aqui na Band Sucesso. Aliás, parabéns também à Rádio Clube, que está realizando essa semana uma entrevista com as futuras primeira-dama, né? Futuras, uma delas vai ser, não serão todas, mas uma delas será a primeira-dama da nossa cidade. Estão sendo recebidas pelo Jair e pela equipe lá na Rádio Clube durante essa semana. Vamos trazer agora, então, a nossa sabatina. A partir da primeira resposta do candidato Tomás Pagotto do Novo, passa a contar o tempo de 30 minutos. Lembrando que o candidato tem um tempo máximo para a resposta, de 3 minutos. Este tempo de 3 minutos vai estar presente na sua tela, telespectador. O tempo geral vai estar à disposição do candidato aqui na nossa câmera. Está presente ali, bem claro para ele, acompanhar o tempo de 30 minutos. Não necessariamente ele tem que responder durante os 3 minutos, mas é o tempo máximo qual ele terá para cada resposta. Candidato, a primeira pergunta não poderia ser diferente. O senhor teve recentemente uma perda muito sentida, com toda certeza, que foi a do seu pai, Flávio Pagotto, que a gente conhecia muito bem. E posterior a isso veio a notícia da sua candidatura a vice na chapa do Novo. Uma homenagem, um desejo que já fazia parte do desejo do seu pai ou uma escolha particular do senhor? Boa tarde. Boa tarde, Rômulo. Boa tarde, Ângelo. Boa tarde, Jair. Boa tarde a todos os telespectadores que acompanham essa sabatina. Muito obrigado à Band por abrir esse espaço. E é importante mesmo, viu, Rômulo, a gente conhecer todos os vices. E eu também queria lançar um desafio, não sei se é possível, fazer um debate entre os vices. Eu acho que é importante a população conhecer tanto a capacidade intelectual quanto a técnica dos vices, né, porque eles podem assumir a prefeitura. Eu vou explicar detalhadamente essa história porque a gente precisa colocar fatos, né? Há um mês antes do acidente do meu pai, ele já vinha falando que a gente tinha alguns nomes para escolher como vice e que o meu nome seria um desejo dele. Porque eu já estou alinhado com o partido, eu conheço o partido, tenho os mesmos princípios e valores, né? Defendo a direita, defendo o liberalismo e eu tenho capacidade técnica, sou engenheiro civil, tenho 30 anos, também faço parte da comunicação da campanha. Sou casado, moro em Rio Verde há 23 anos, me considero rioverdense, e ele tinha esse desejo que alguém da família entrasse para a política, porque ele via que se as pessoas boas não entrassem, os maus assumem. O que aconteceu, Romulo? Dia 26, meu pai, aliás, um dia antes, dia 25, a gente estava em Quirinópolis, meu pai super feliz, estava tendo a convenção do Partido Novo também lá em Quirinópolis. Ano passado ele abriu 8 diretórios a nível de estado, e no dia seguinte ele estava indo para Goiânia para fechar a coligação entre o PL e o Novo em Goiânia. E aconteceu o acidente. No dia 27, aliás, no dia 26, na manhã, o Daniel foi o primeiro a saber, me ligou, falou, Tom, seu pai sofreu um acidente sério, tá indo para Goiânia, tá indo para o UGOL agora. Eu já estou indo, pegando a estrada, estou seguindo, organiza sua mãe, sua irmã e vem para cá. Eu cheguei lá, meu pai ele teve 3 milagres, o primeiro foi não morrer no acidente, o segundo foi passar a primeira noite, vivo, e aliás o segundo foi chegar no hospital vivo e o terceiro foi passar as primeiras 24 horas vivo. No dia 27 de manhã a gente recebeu a notícia, 10h30, e morreu uma coisa muito complicada, ainda mais se você falece em outra cidade, precisa vir para a cidade de origem. Então 12 horas depois do processo, depois da morte, a gente ainda estava em Goiânia, eu, o Daniel, e era mais ou menos umas 11 horas, a gente estava no UGOL, esperando para arrumar um endereço que eu acabei colocando errado. E ele me falou, você sabe que você é meu vice, né? Naquela hora, deu uma clareada nas minhas ideias, eu fiquei sabendo o que eu deveria fazer. Conversei com a minha família, conversei com os amigos mais próximos do meu pai.
e falei, olha, gente, tem esse desejo dele, esse último desejo dele, e eu acho que é o certo a se fazer. Então aceitei, né, tanto pelo legado que ele deixa, para dar essa continuidade e pensando no Brasil melhor. Eu acho que se as pessoas de bem não entrarem, as pessoas más vão assumir as cadeiras. Tá certo. Ângelo Landim, presidente do CODERF, também um dos nossos convidados dessa semana para essa sabatina. Fique à vontade para formular sua primeira pergunta, Ângelo. Bom, Thomas, uma das perguntas seria o porquê o interesse de ser vice-prefeito, acho que você já respondeu. Mas uma coisa importante, né, acho que você foi bem lembrado pelo Rômulo, né, a gente tem que ter uma equipe bem preparada. Né, não adianta ter um bom candidato a prefeito e um candidato a vice que talvez não tenha condições técnicas para assumir. Mas, em direta pergunta, hoje um tema recorrente, muito preocupante na nossa cidade, diz respeito ao crescimento. Né? Nós precisamos, a cidade cresce a passos largos, né? Nós batemos aí mais de 10 mil habitantes por ano de crescimento, e a gente tem alguns gargalos. Entre esses gargalos, o que nos preocupa bastante é a questão de acessibilidade na cidade, a questão de mobilidade urbana. Né? Então, dentro do projeto que vocês estão construindo, o que vocês têm de novo, né? Vamos rimar com partido, né? O que vocês têm de novo para melhorar essa condição de trânsito na nossa cidade, de acesso, não só dentro da própria cidade, mas os acessos de quem vem de fora. Né? Hoje, a gente sabe que, obviamente, depende de governo federal, a melhoria desses acessos, mas em que e quais os projetos que vocês têm pensando em mobilidade urbana? Obrigado, Ângelo, pela pergunta. É muito importante ter uma pessoa do CODERV aqui, porque o CODERV ele é citado no nosso plano de governo 3 vezes. Né? Meu pai foi um dos idealizadores do CODERV, trouxe esse conselho para Rio Verde. E eu quero te falar que o CODERV vai ter uma cadeira dentro da prefeitura, tá? Vai ter uma sala lá, o observatório também. Por quê? Porque você acabou de falar, a gente não tem um corpo político, né, em volta, nós não temos coligação, nós nunca fomos políticos. Então, como a gente vai fazer? Vamos fazer um processo seletivo para escolher as melhores pessoas, dentre as melhores, para ocupar as pastas. Então, aí a gente já começa a resolver alguns dos gargalos, porque se afasta o fator político, coloca o fator técnico, tá? E é o fator técnico de verdade. Por exemplo, se o Ângelo quiser assumir uma secretaria, ele faz o processo seletivo, se ele for um dos aprovados, ele pode ser chamado pelo prefeito. Vamos falar de mobilidade. Primeira coisa, a gente tem que canalizar o Barrinha, alargar o escoamento de água, fazer com que tenha concreto, o asfalto permeável, para que a água desça para o lençol, e fechar ele. Aí nós vamos abrir mais uma pista de cada lado, ciclovia no meio e vamos acelerar o Barrinha, porque o Barrinha ele é um anel interno viário. A gente vai ter que finalizar ele, saindo lá pelo Canaã, ligando até o Altaídes para sair lá na saída para Montevidéu. Só com isso a gente já vai dar um respiro maior para a cidade. Outra coisa, nós vamos fazer ciclovias margeando as palmeiras na Presidente Vargas, porque a gente entende que hoje, uma cidade inteligente, né, ela além de ter o trânsito fluindo, ela também precisa ter saúde e esporte. Então, tem que incentivar o ciclismo. Hoje não tem só bicicleta normal, tem bicicleta elétrica, né? Tem muita gente que gosta, então a gente vai fazer essa via para que as pessoas consigam ter esse acesso e não fiquem trafegando no mesmo lugar dos carros. Quanto aos acessos, né? É bem complicado, não vou prometer aqui que a gente vai conseguir resolver em um mandato de 4 anos esses acessos, mas a gente imagina que tem que alargar aqueles túneis, principalmente os que cortam a cidade, para fazer mais uma pista. Ontem a gente estava no Gameleira e é um negócio muito doido. Você está em 2 pistas e de repente vira uma para passar. Então, estrangula o trânsito. Tem como fazer isso, tá? Eu sou engenheiro civil, então a gente consegue reforçar a viga do elevado e quebrar para criar mais uma pista. Isso já vai ajudar muito aquela região, porque agora a prefeitura nova vai para lá. Então, o aumento de carro, aumento de fluxo vai aumentar muito, isso aí vocês podem ter certeza. Então, tem que fazer essa melhoria nesses acessos e também finalizar esse anel viário interno. Aí a gente vai ter uma solução de mobilidade para mais anos. Né? Jairo Moreira, fique à vontade para formular sua primeira pergunta ao candidato do Novo, Thomas Pagotto. Que satisfação. E eu fico aqui, às vezes, um pouco emocionado, Thomas, porque precisamos de pessoas novas. Porque o mundo ele se inova e, às vezes, nós mais velhos, a gente fica para trás. Nós temos que conectar a juventude com a política, que está muito afastada. A maior prova disso é que hoje nós temos, em média, 30% das últimas eleições de abstenção.
de eleitores que não foram às urnas. E o Novo tem algum projeto? Porque eu vejo muito o mesmo do mesmo, sabe, Thomas? Eu vejo as políticas serem repetitivas, projetos genéricos, onde você olha para qualquer candidato, a gente vê a mesma coisa, e às vezes isso causa dúvida. E a pessoa fala, eu vou para o Araguaia, eu vou visitar meus parentes, porque vou fazer o quê? Quem entrar lá vai ser a mesma coisa. O que o Novo tem de novo para conectar esses eleitores aos candidatos, ou melhor, ao Novo? Obrigado pela pergunta. Essa aí é boa, hein? Realmente, hoje em dia, a população pensa mais em vou largar a mão, isso aí não vai mudar nada. Gente, o nosso projeto, ele é novo mesmo, tá? Dos 18 candidatos, nenhum nunca teve mandato aqui em Rio Verde. Isso é importante frisar. E outra coisa também, os nossos candidatos a vereadores, e o Daniel e eu, passamos por um processo dentro do partido para sermos aprovados para disputar a eleição. Então não é... O que acontece normalmente? Pega pessoas por popularidade e colocam lá para disputar um cargo, às vezes elas são eleitas e não têm capacidade técnica para fazer acontecer. Nós do Novo temos isso, a gente fez esse processo, fez prova, banca nacional, banca online, então todos os candidatos do Novo estão alinhados com os ideais de direita. A gente apoia o liberalismo econômico, primeira pauta, então a gente defende que o cidadão tem que ser maior do que o Estado, que hoje é o contrário. Vamos reduzir os impostos municipais, isso tem como, a gente pode abrir mão de impostos, só que a gente tem que cortar despesas. Como a gente vai fazer isso? Primeira coisa, o processo seletivo que eu expliquei agora há pouco. Só com o processo seletivo, a gente espera ter uma economia de 20 milhões de reais por mês. Isso dá 200 milhões de reais por ano, bonificando as pessoas que vão assumir os cargos, porque a gente quer que os concursados assumam as secretarias. Por quê? São pessoas que têm expertise, estão há 20, 25, às vezes 30 anos dentro da prefeitura. Já passaram por várias administrações, sabem o que dá certo e o que dá errado. Então elas têm vivência. E aí você que é funcionário concursado, você vai ter a chance, né, a gente vai te valorizar para que você consiga ocupar um cargo que você sempre pensou, pô, se eu tivesse ali, na caneta, isso aqui dava certo. Agora você vai ter essa chance. Com essa economia a gente vai ter esses 200 milhões de reais ano, né, que já é uma economia bem significativa, são 10% da arrecadação do ano que vem, e aí a gente consegue começar a desonerar um pouco o empresário. A gente desonerando, o que acontece? Aumenta-se o consumo, aumenta-se a produção e gera-se mais emprego. Com isso, a gente começa a rodar aquela velha curva de Laffer, né, que o Paulo Guedes nos ensinou. Então a gente começa a arrecadar mais. Arrecadando mais, a gente consegue desonerar mais impostos e assim a gente consegue ter uma cidade inteligente, né, que consiga ser sustentável economicamente e ambientalmente. Então, todas as nossas políticas públicas são em favor do cidadão. Nós não estamos querendo arrecadar 2 bilhões no ano que vem. Por nós, a gente arrecadava 1. Por quê? Porque a gente entende que o dinheiro tem que ficar com você, não com a prefeitura, não com o governo federal. Tá? Você que tem que ser o dono da sua própria fortuna, do seu suor, você tem que prosperar, é isso que a gente quer. Ô Thomas, você falou aí na pergunta do Landim muito interessante em relação à mobilidade, né, que é um grande problema, um grande gargalo aqui em Rio Verde. A gente até observa alguns candidatos falando sobre os radares, de retirar radares, que seria a indústria da multa. Mas a gente já mostrou até mesmo aqui no programa, centenas de reportagens quanto a isso, dos números em relação a acidentes quando não tínhamos radares, no período que ficou ali inércio, né, sem os radares, e os números pós-radares. A redução é uma redução muito considerável com a instalação dos radares. Claro que a gente é contra aqueles que às vezes ficam escondidos. Quais são os projetos de vocês em relação a essa questão do trânsito, principalmente em relação a essa questão dos redutores de velocidade? Bom, essa é uma questão simples. A meu ver, é só a gente, em vez de ter radar escondido, colocar a lombada eletrônica sinalizada. Não tem muito o que avançar nisso. É só a gente fazer essa substituição, porque daí você vai ter a pessoa vai estar ciente que ali é uma zona de baixa velocidade, ela vai passar na velocidade correta e não vai ser surpreendida e multada, né, para aumentar o caixa da prefeitura. Então essa é uma situação bem tranquila. Vamos fazer a substituição de todos esses radares por lombadas eletrônicos. Pergunta agora do Ângelo Landim, presidente do CODERV. Ângelo, fique à vontade. Tomás, você falou muito bem sobre cidades inteligentes, né? E esse é um programa que nós temos dentro do CODERV, uma câmara técnica específica para Smart Cities, cidades inteligentes. Alguns trabalhos já estão sendo levantados
junto à prefeitura, na gestão atual, para saber o que já tem de cidades inteligentes ou não. Estaremos agora, dentro da Sudoeste, premiando 5 ideias do nosso concurso Desenvolve Rio Verde, onde participam os jovens, né, os cursos técnicos e universitários, inclusive mestrados, doutorados. Então, são 5 projetos que nós vamos entregar para a prefeitura, mas talvez não dê tempo de implantá-los todos agora, então o novo prefeito já vai ter alguns projetos para começar a trabalhar. E nós entendemos que cidades inteligentes é muito amplo, né? Mas ela dá uma contribuição importante, porque a hora que você usa a tecnologia e a velocidade da informação a favor do cidadão, você reduz uma outra coisa muito importante, que é o custo da máquina pública. O Estado ele não produz nada, ele só arrecada. E ele arrecada o dinheiro que é da poupança do consumidor. Então, quem paga é o seu João, o jardineiro, é a dona Maria, que está lá limpando a casa, né? Ou seja, indiscriminadamente todos pagam impostos. Então, a hora que você trabalha com inteligência, e numa cidade de inteligência, você tem condições. Então, de reduzir o custo da máquina pública, que é importante, sem perder eficiência, que é mais importante ainda, ganhando celeridade e devolvendo para o munícipe, para aquele contribuinte, uma contribuição razoável, né? Que não seja, que não deflagre o orçamento dele e, ao mesmo tempo, mantenha a qualidade do serviço. Bom, dentro desse contexto, o Novo tem um projeto voltado para a Smart City, para cidades inteligentes? Se tem, se poderia adiantar alguma coisa, o que vocês pensam a respeito desse tema? Temos sim, viu, Ângelo? Inclusive, meu pai já desenvolveu ferramentas, né, para ajudar nessa questão. Uma delas era um aplicativo em que você tinha uma frota de uma determinada secretaria, por exemplo, a Secretaria de Educação, uma frota de 10 carros, onde 8 ficavam ociosos, 8 motoristas ficavam ociosos. Então, ele criou um Uber interno da prefeitura, que esse Uber ele iria usar esses carros que estavam ociosos para outras passas. Então, você conseguia enxugar, né? E usar tecnologia, hoje a gente não pode mais fugir disso. A prefeitura ela não tem que ser mais um lugar onde você tem que ir para resolver alguma coisa. Você tem que ter o acesso às informações e às soluções dentro do celular, né? O que acontece hoje? A gente até escutou um candidato falar sobre alvará, que ia dar celeridade. O alvará hoje tem que ser autodeclaratório. Então, você tem uma empresa, você vai, faz pelo aplicativo, depois, se não tiver ok, aí o fiscal vai, né, e faz a multa. Mas você tem que ter essa autodeclaração. Então, essa é uma solução que a gente quer implantar, né, para o empresário. As secretarias, elas terem todas o acesso pelo aplicativo para você resolver as questões, não tem que ir mais lá. Também a questão de terceirização da aprovação do loteamento, porque daí a gente vai usar o plano diretor que o CODERV fez, né? A gente sabe muito bem que é muito bom, e vai passar para os loteadores. Então, está de acordo com o plano? É uma empresa terceira que vai fazer a aprovação do loteamento, para não ficar aquela coisa, né? O prefeito puxa para um lado dele, o outro vem e puxa para o outro lado, aí a cidade fica remedada. Então, a gente vai ter essa solução também. Outra coisa, a questão de fiscalização, né? De buracos, isso aí a gente vai ter um aplicativo para fazer essa integração da comunicação interna da prefeitura, para que não fique aquele negócio, né? Um buraco lá uma semana sem tapar. Lógico que a gente quer fazer um asfalto de qualidade, né? Não remendo, mas para não gerar acidentes, né? Isso para dar celeridade nesse campo. Eu acho que a tecnologia hoje não dá mais para a gente ficar sem, né? Até tem a questão da inteligência artificial nas câmeras de vídeo monitoramento para identificar pessoas que têm um mandato, ou às vezes um carro, isso tem que ser integrado também. Vocês podem ter certeza, a nossa gestão ela vai ser amplamente focada em tecnologia e redução da carga da máquina pública, porque se a gente conseguir reduzir a folha de pagamento, colocando tecnologia e agilizando, dando eficiência, eu acho que esse é o caminho que o Brasil precisa seguir. Nós temos ainda 13 minutos de sabatina. Jairo Moreira, da Rádio Clube, pode ficar à vontade para formular mais uma pergunta. Thomas, eu vou entrar num assunto agora que é sensível, porque eu poderia, o título é educação, tá? Eu poderia ser melhor hoje se o Brasil tivesse um projeto de governo no qual, um projeto para 200 anos, digamos assim. É evidente que hoje o município acaba sendo engessado, porque os projetos, tanto do ensino fundamental, vou falar das 3 esferas, ensino fundamental até o superior,
a gente percebe que é engessado devido às questões federais, né? Mas a parte da infraestrutura, essa daí não. Essa daí é a prefeitura, o Estado e até mesmo o próprio governo federal, que talvez é um dos únicos que tem projetos lá inseridos dentro do seu sistema, no qual não são utilizados, que poderia melhorar a vida dos nossos alunos aqui em Rio Verde. Um exemplo é o seguinte: hoje nós tiramos aí notas aí 4.4, 5.5 a nível estadual, e aí o pessoal faz festa. E sabendo que essas notas estão abaixo da média indicada pelo IDEB. Isso aí não vai fazer ninguém ser melhor no futuro. E eu gostaria de saber se existe algum projeto por parte. Mas antes, eu gostaria de fazer um adendo aí, em levar esse assunto também a nível superior. Em 1993, nós tínhamos um diretório central dos estudantes, no qual lutou em prol dos estudantes, no qual eu fazia parte, e conseguimos dar autonomia administrativa para a UniRV, FESURV na época, né? E a fundação, a partir disso, ela teve um desenvolvimento gigantesco. E hoje foi trazido de volta para o prefeito, digamos assim. Hoje o gestor, existe a semi-autonomia, digamos assim, mas o crivo está no município. E os cursos que alcançaria as pessoas mais carentes no nosso município, que seriam os cursos mais baratos, foram extintos na instituição. Existe algum projeto do governo do Novo, se porventura foi eleito, para a educação em Rio Verde? Vamos lá, vamos falar sobre eu sei onde você quer chegar. Falar sobre a venda da UniRV, tá? Hoje a UniRV, ela custa mensalmente, né? Ela tem uma folha de 10 milhões e meio de reais por mês para a prefeitura, certo? O que a gente entende? Hoje o Brasil ele precisa muito mais de ensino técnico do que de graduação. A prova disso é que a gente, né, como empresário, a gente não consegue achar mão de obra qualificada e que entre de acordo com um ganho salarial que a gente consegue pagar, porque o imposto é muito alto, certo? Então, o nosso primeiro projeto não vai ser um projeto empurrado à força, tá? Isso que a gente quer discutir muito bem. Vamos explicar para a sociedade e levar, os benefícios da venda da UniRV são esses, vocês aprovam ou não? Aprovando, a gente leva para a Câmara, porque é assim que tem que ser a política, tem que ouvir as pessoas. Vendendo o curso superior da UniRV, a gente estima entre 1 a 1,5 bilhão, né? Porque a instituição ela fatura 350 milhões de reais por ano. Então o valuation entra nesse valor. Vendendo o curso superior na UniRV, a gente vai criar 10 complexos de tempo integral, que aí sim a gente vai ter uma nota alta no IDEB, tá? Por quê? Porque o complexo de tempo integral ele vai abraçar todos os 30 mil alunos hoje da rede municipal de ensino. Ela vai ter, além das matérias tradicionais do currículo, que são obrigatórias, né? Português, matemática e química e outras. Ela vai ter ensino técnico, que aí ela vai chegar aos 14 anos preparada para o trabalho. Só que não, nós vamos simplesmente deixar as crianças lá dentro, igual alguns outros projetos de ensino integral já fizeram, né? Vou falar no nível de governo do estado. Lá ela vai ter cultura também, ela vai aprender musicalização, teatro, né, artes cênicas, vai ter esporte, então todas as modalidades de esporte ela vai poder fazer, luta, vôlei, futebol, o que for mais da identidade da criança ela vai poder optar por praticar. E aí vai ser legal, por quê? Porque a gente vai ter competições entre os complexos, né? Então vai voltar o torneio estudantil e também a gente vai ter a cultura nossa salva, porque as fanfarras de Natal vão descer na Avenida Presidente Vargas, vai ter as cantatas de Natal a fanfarra do 7 de setembro, as cantatas de Natal nas praças e parques, então a gente vai recuperar aquela cultura que vocês devem ter visto, né? Eu não vi, não posso falar que eu vi, o Daniel fala muito disso. Então a gente vai voltar àquela cultura rioverdense que tínhamos e está morrendo, né? Porque hoje a cultura é funk, então a gente vai tentar, ao máximo possível, blindar essas crianças para que elas cheguem no segundo grau, numa faculdade, né, as que forem fazer, blindadas de ideologia. Então isso é muito importante. A gente tem que salvar essas crianças para elas salvarem o Brasil. E como ela vai chegar no fim da noite, cansada, de banho tomado e capacitada, ela não vai mexer no celular, vai ficar longe da rede social, que hoje é um problema que a gente tem aí, que está destruindo a família. Ô Thomas, a gente tem aí hoje muita discussão em relação ao meio ambiente, principalmente em relação de coleta do lixo, cada um faz uma proposta, uma ideia, a gente vê isso a nível estadual, vê isso a nível municipal, a nível federal.
mas muito pouco sendo feito na prática por todos os órgãos, seja ele a nível municipal, estadual ou federal. E nós estamos vendo hoje a fúria da natureza traduzida nessas queimadas que a gente está vivenciando aí nos últimos dias em todo o país. Que proposta que vocês do Novo teriam para essa área do meio ambiente, desde a coleta do lixo, aos recicláveis e tudo que envolve realmente esse mundo que para muitos pode parecer uma conversinha de livro, mas que é uma realidade que está amedrontando o mundo inteiro? Bom, partindo da educação, né, das crianças, a gente vai ensinar a separar o lixo, porque a gente precisa da educação para eles lá na base, né? E vamos fazer uma usina de lixo, usina de reciclagem de lixo, transformar o lixo que pode ser queimado, né, o seco, em energia elétrica e a parte de orgânica em gás. Então, só com isso a gente já vai ter um ganho na prefeitura, né, um faturamento que a gente estima mais ou menos em 100 milhões de reais ano. Então, juntando com os 200 milhões do corte de despesa, a gente está falando em 300. São 15% da arrecadação do ano que vem. 15% que a gente consegue desonerar do empresário. E essa proposta, a gente está falando dela desde fevereiro, né? Esse modelo existe no Japão, em Copenhague também. E agora outros candidatos estão copiando a nossa ideia. E é bom copiarem, por quê? Porque Rio Verde já deveria ter feito isso há muito tempo. A quantidade de lixo que a gente produz e simplesmente fazer uma montanha de lixo, né, um lixão, do jeito que é feito, isso aí não é sustentável. A usina, ela tem até crédito de carbono, tá? Então, tem várias formas de financiar. A gente não precisa criar, porque eu acho que a prefeitura não tem que ser dona de empresa, mas a gente pode fazer a concessão do lixo. E a contrapartida do empresário que vai fazer essa reciclagem vai ser pagar energia e pagar o diesel da prefeitura. Então, assim, o diesel não, o gás, né? Porque a gente vai mudar a frota de ônibus. Essa sustentabilidade que a gente fala, tanto economicamente quanto ambientalmente, parte dessa usina de lixo, viu, Romulo? Então, esse é um projeto que a gente idealiza. Eu acho que todos os outros candidatos, né, lógico que a gente espera que a gente ganhe, mas quem ganhar tem que fazer isso, é obrigatório. Já não podemos mais fazer outra montanha de lixo do jeito que está sendo feito. Nosso tempo aí é de 5 minutos, talvez dê tempo aí de umas 2 perguntas. Ângelo Landim, presidente do CODEV. Então vamos ser breve, né? Rio Verde, como eu já disse, ele cresce a passos largos. A gente se tornou a capital do Sudoeste, inegavelmente, né? E isso nos coloca numa posição privilegiada para a atração de investimento. Mas a atração de investimento, no nosso entendimento do Conselho, está ligada a vários fatores. Então, a políticas públicas, obviamente, a condição que a cidade oferece para quem quer vir aqui investir. E quando eu falo de condições, eu ligo muito isso a um plano diretor. Você comentou tempos atrás que Rio Verde cresce de forma desorganizada. O plano diretor, para nós, é fundamental, porque ele dá garantias a quem vai investir, tanto do ramo imobiliário de casas, como aquele investidor que vem para construir uma indústria. É importante saber onde ele vai poder se situar e se ele vai estar defendido para os próximos 20, 30, 40, 50 anos, né? Nós sabemos de muitos casos onde a indústria hoje acabou ficando dentro da cidade, ou a cidade dentro da indústria, né? Precisa saber quem chegou primeiro, né? O importante é ressaltar que, quando a cidade chega na indústria, a indústria que antigamente era vista com bons olhos, passa a ser vista com maus olhos, porque ela é barulhenta, porque tem trânsito, porque tem caminhão. Então, isso é uma preocupação grande que nós temos dentro do Conselho de Desenvolvimento Econômico. E isso pode, muitas vezes, empurrar para fora o investidor. Se ele não tem uma clareza de onde ele está investindo e qual segurança ele vai ter, qual segurança jurídica ele tem para permanecer em investimento. Diferentemente do Estado, o investidor pensa em 20 anos, né? Então, bom, dentro desse contexto, qual o projeto do Novo para plano diretor e para atração de investimentos? Plano diretor, a gente vai utilizar o que o CODERV, né, o Conselho de Desenvolvimento, já fez. Então, tem que ter o zoneamento, sim. A gente tem que separar a parte industrial, o parque industrial, da parte habitacional da cidade, porque isso gera um problema no futuro. Se a gente deixar... É o que você falou. As casas vão começando a ficar próximas das indústrias e aí aquilo lá vira uma reclamação e é óbvio, né, que você vai reclamar. Tem uma indústria ali produzindo, às vezes, mau cheiro e do lado da sua casa, só que não deveria ter chegado. Então, o zoneamento urbano ele tem que ser muito bem estudado. Vamos falar aí de 20, 30 anos, a gente tem que planejar a cidade para o futuro, né? Bem que você falou, Ângelo, a cidade cresce 10 mil, 20 mil habitantes por ano. Então, a gente tem que estar alinhado para que no futuro não estrangule e vire uma
uma cidade totalmente desorganizada e, né, causa transtornos tanto no trânsito quanto também na moradia das pessoas e na qualidade de vida. Jairo, 30 segundos para você formular a sua pergunta. Voltando à educação, ficou algo vago aqui, que é o seguinte: a Constituição diz que nós temos que ter a participação da sociedade, os pais, os alunos, para eleger os diretores das instituições. A gente sabe que hoje não é praticado isso, está garantido na Constituição. E o novo, vai voltar às práticas constitucionais dentro da escola? Nós vamos eleger os nossos diretores? Jairo, eu vou te falar que hoje a melhor solução não seria essa. A melhor solução seria o processo seletivo, para a escolha dos diretores. Mas tem um ponto importante que você falou, a participação da sociedade na escola. Esses complexos, final de semana, eles vão virar escola de pais. Porque hoje a gente precisa ensinar para os adultos, né, a ser pais, porque a família está sendo destruída. Então a gente vai ter essa escola final de semana. Mas a parte do diretor, coordenadores, superintendentes, secretários, tudo isso vai ser processo seletivo, tá? Não vai ser nem nomeação do prefeito ou do vice, nem uma eleição. Isso aí vai ser uma empresa séria que vai fazer esse processo, tá? O senhor tem 1 minuto aí, candidato, para encerrar aí, junto ao telespectador, a participação do senhor nessa sabatina. Bom, obrigado à TV Sucesso Band, obrigado ao Gilson, ao Romo, a toda a equipe. Obrigado aos nossos 2 entrevistadores aqui. É muito bom estar aqui falando para vocês sobre o projeto do Novo. É o melhor projeto do Brasil, tá? Não tenho dúvida disso. Se você está desacreditado da política, se você não quer mais a velha política tomando conta, só tem um caminho. É Daniel Cunha da Câmara e Thomas Pagotto para prefeito e vice de Rio Verde. Nosso número é o 30, tá? Não esqueça disso, se vira nos 30. Bora para cima e viva Rio Verde! Obrigado, candidato do Novo, a vice-prefeito de Rio Verde, Thomas Pagotto, participando com a gente aqui, tendo ao mesmo tempo todos os candidatos de 30 minutos aí para participar desta sabatina. Quero agradecer a participação dos nossos convidados. Obrigado, Ângelo Landim, pela participação. Até a próxima. Obrigado por estar com a gente. Eu que agradeço, uma satisfação, e obrigado sempre pela parceria aí da TV Sucesso e da Band sempre conosco. Mais tarde estaremos juntos para o debate entre os candidatos a prefeito de Rio Verde. Jairo Moreira, comunicador lá da Rádio Clube, todo dia 5 horas da tarde está lá com jornalismo na rádio, inclusive essa semana acompanhando aí as entrevistas, né, com as candidatas à primeira-dama, né, que estão juntamente com todos os seus assessores, com os coordenadores de campanha e os seus maridos trabalhando aí nas eleições também, né, Jairo? Isso, e hoje vai estar a Amanda Câmara, do Novo, vai ser a entrevistada de hoje. Não é sabatina não, é um bate-papo, Rômulo. Agradecer a TV Sucesso, agradecer a você, Rômulo, pela confiança. Tem que confiar para estar aqui, né? E a gente se sente orgulhoso com isso. E agradecer ao Thomas, ao Landim, por aceitar aqui a companhia e a todos os nossos ouvintes. E é sempre bom estar aqui com vocês. Bom ter vocês com a gente também. Obrigado pela participação. Olha, hoje a gente tem o nosso debate a partir das 10h30 da noite, ao vivo, e pela primeira vez na história de Rio Verde, o debate transmitido em TV aberta para todo o estado de Goiás, inclusive para a capital e região metropolitana, que vão poder conhecer quem pode ser aí o próximo gestor da cidade de Rio Verde, uma das cidades que mais arrecada para o nosso estado de Goiás e uma das que mais arrecada no Brasil, principalmente quando o assunto é agronegócio. Então, tudo isso a gente precisa de mostrar para fora. A TV Sucesso Band nasceu aqui no interior do estado, fomos para a capital. Pelo nosso trabalho, conseguimos essa disponibilidade a nível nacional de podermos representar uma grande bandeira em todo o estado. E agora, em forma de gratidão também a Rio Verde e a todo o interior, hoje a transmissão do debate será ao vivo para todo o estado de Goiás, na TV aberta, na Band. A partir das 10h30 da noite, eu estarei por lá juntamente com os candidatos a prefeito de Rio Verde. TV Sucesso, a Band, nas eleições 2024.